E aí, pessoal, nós somos o Homecast Descomplicado. Eu sou o Eider Muniz, sou arquiteto e nós estamos aqui para falar sobre a construção de casas de alto padrão. Tudo que a gente possa falar sobre a construção, a aquisição, questões criativas desse tipo de residência, nós vamos falar aqui nesse podcast. Eu estou aqui com a Amanda Araújo, minha sócia. Sou a Amanda Araújo, corretora de imóveis, uma das sócias da Imobnex. E hoje a gente tem como tema do nosso episódio soluções criativas para o alto padrão. E aí, nesse sentido, a gente trouxe dois nomes fortíssimos desse segmento. E elas vão se apresentar agora para vocês. E eu tenho certeza que vocês vão amar o conteúdo de hoje. Eu sou a Consuelo, eu sou da Tideli Fortaleza. E eu tô aqui também para agregar nesse podcast. Que bom. E eu sou a Mariana, da UPO Revestimentos Especiais, uma marca que está crescendo agora, né, no mercado nacional e chegou em Fortaleza recentemente. Exatamente. Nós tivemos o prazer de chamar vocês duas, né? Porque eu tenho certeza que soluções criativas do alto padrão, então eu posso contar com toda certeza com a Tideli e a UPO. Sim. Tanto nas questões dos mobiliários, quanto na questão das composições de fachada. Eu acho que a gente consegue muito bem agregar as duas coisas. Sim. Consuelo, eu queria te perguntar exatamente coisas sobre a sua empresa, sobre a Tideli. Conte um pouco sobre a Tideli pra gente. A Tideli é uma empresa, né, nacional. A fábrica dela é localizada em Salvador, na Bahia. Sim. Mas hoje ela tem 44 lojas em todo o Brasil. Bacana. A Tideli está aqui em Fortaleza, no mesmo lugar, com a mesma família, que é a minha família, há 25 anos. Bastante Então, tempo. a gente está há 25 anos aqui no mercado, né? E é uma empresa que trabalha muito bem, tanto a qualidade como o design, a sustentabilidade. Então, a gente sempre busca várias soluções em todos os sentidos, né? Para justamente com o público que está cada vez mais exigente, né? Cada vez a gente precisa solucionar muitas questões, né? Além da estética, além da durabilidade. E aí a Tideli, ela caminha nesse sentido, né, trazendo muitas soluções para esse mercado. A gente estava até conversando lá fora que vocês fizeram um movelário novo lá do Pauli, né? Uhum. Que é um hotel boutique que a gente tem aqui na Abolição. Ficou lindo, inclusive. Eu estive lá ontem, muito Paulo bonito. é referência muito mesmo, bonito. viu? A gente... Muito bom. Hotel boutique é a moda de agora, né? Na verdade, desde 2023, mais ou menos, teve assim, um grande crescimento na parte corporativa, né? Sim. Surgiram muitos hotéis, muitos restaurantes, muitos empreendimentos. A gente vê que antes, numa praia, era muito comum ali a cadeira de plástico tá ok. Sim. Hoje em dia, o público não quer mais isso. O público quer sentir aquela atmosfera diferente, né? Então, assim, o pessoal vai para um restaurante, não é mais qualquer cadeira, tem que ter aquela cadeira, aquela identidade, aquela trama. Então, a gente acabou, né, indo nesse sentido para ajudar nos projetos. Conseguiu né? surfar a onda, né? Exatamente. E ainda bem, né? E ainda bem. E tá crescendo muito isso. Não, tá ficando tudo muito bonito. Com certeza. E é um querendo superar o outro. E isso é bom pra você, É né? ótimo. Pra gente, no geral. E aí, Mariana, e você também, nesse sentido também. Porque, por exemplo, o Meze, que é um restaurante que eu tava falando pra ti também lá fora, é um dos meus restaurantes favoritos aqui, que eu gosto muito de culinária mediterrânea. E os revestimentos de vocês lembram muito essa questão do natural, né? Isso. E aí você também estava me mostrando lá fora os materiais que vocês trabalham, e eu me lembrei na mesma hora do restaurante. Veio a ideia. A UPO, ela tem uma linha de produtos, tanto para áreas internas quanto para áreas externas, que trazem essa linguagem do natural, né? A gente consegue trazer um material que é industrial, mas que na sua composição tem matéria orgânica, né, que é o extrato da madeira, com os polímeros, os aditivos. E a gente consegue justamente alcançar o que a madeira de lei não consegue, que é a durabilidade, né, a questão da manutenção, que não vai precisar. Então, a gente tem justamente a questão da estética e da tecnologia. Exato. Então, a gente que trabalha aí muito em imóveis de alto padrão, trabalha em imóveis de praia, né? Imóveis, casas no geral, onde a manutenção... Quem é público de apartamento sabe que, meu Deus, eu vou para uma casa agora, minha manutenção vai dobrar porque eu vou ter que cuidar do externo. E aí, a questão da empresa de vocês ter esse tipo de entrega de material que vai me agradar aos olhos, eu não vou me sentir dentro de uma prisão, assim, de concreto,
vou ter ali uma proximidade a mais com a natureza, mas não tendo que me preocupar de, meu Deus, a cada 2 anos eu tenho que invernizar a minha madeira. Perfeito. Eu Né? acho que o mais casamento perfeito. o mais interessante dos materiais da UPA é exatamente trazer essa estética super realista Isso. Sim. com um material de uma durabilidade muito grande, né? Então esse é o mais interessante Porque mesmo. a gente aqui no Ceará, a gente já sofre muito com isso, né? Demais, Sim. que é um O sol pra cada nosso pessoa. sol aqui, né, bem em cima, né, até na Tidele em si, é engraçado, porque em vários lugares do Brasil, não, é tranquilo o sol, mas aqui Sim. é sol o tempo todo. O tempo Quando é todo. chuva, é uma chuva, um calor, um É uma chuva com mormaço, sol. com o né? sol e um mormaço maior ainda. E aí a gente ainda tem a questão da maresia. Então, materiais aqui tem que ser muito Resistentes, duráveis, né? Altas temperaturas. Porque senão não sustenta. Não aqui, sustenta, né? de Podem fato. até ser vendidos, mas depois não vão durar. E Inclusive- aquela questão de você... Todo consumidor, hoje, as coisas meio que são feitas para ter um prazo de validade. Só que o público de alto padrão e o público novo que está entrando, a gente estava até conversando lá fora também sobre isso, o público novo que está entrando no alto padrão, ele também não é bobo de, não, vou dar aqui 50 mil numa cadeira, mas a cadeira vai durar 6 anos, 7 anos. Ele não quer isso, Uhum. né? Na verdade, antigamente tinha até aquela questão de passar móveis como um De uma movelário geração como pra herança, outra, né? Sim. né? Eu recebi... não sei se vocês lembram aquele guarda-roupa antigão de madeira. Meu pai adora. Então, Adora. imaginei. Vários. Tem, assim, lá em casa tem uma escrivaninha que foi da secretária do Getúlio Vargas. Sim. Uma Nossa coisa assim. Senhora. Eu adoro. Hoje em dia não vê mais isso, Hoje né? a gente não cada vê. um quer o seu, né? Exato. Mas eu acredito que isso vai voltar. Assim como tá voltando, Uhum. a questão de antes, o pessoal... eu quero muito ter. Hoje o pessoal que não quer mais só ter, né? Eles querem ser. Que aí chega aquela questão, por exemplo... Os hotéis boutiques, eu percebo que o pessoal não quer mais tirar férias. Eles querem se tirar férias, mas se sentir num lugar... Experiência. Exato. Experiência. História, Na né? verdade, é exatamente isso. Eu acho que a marca, ela se fortalece muito, tanto de um restaurante como de uma loja, quando ela conta uma história, né? E é isso que as pessoas buscam. Você vai para um hotel e ele quer ter aquela experiência diferente, se sentir num lugar diferente, por que ele tá ali. E querendo ou não, toda a experiência dentro de um ambiente como esse, porque querendo ou não, todos esses materiais, os mobiliários, tudo que foi criado ali, iluminação, traz essa sensação, você se sente muito bem dentro do ambiente, né? Isso é o mais interessante. Sobre o que a gente acabou de falar sobre o sol o ano inteiro, os móveis da Tidele estão muito bem adaptados para sol e chuva, né? Exatamente. Na verdade, nós somos, né, de área externa. Sim. Então, os nossos materiais são todos feitos para levar sol e chuva em intempéries. Então, a gente trabalha com alumínio, né, com alumínio pintura eletrostática, que tem uma grande durabilidade. Sim. As nossas cordas náuticas, que também são feitas com esse intuito. Sim. Tecidos impermeáveis, fórmica, TS, que também tem a questão, né, de parecer com madeira, mas ter mais durabilidade, não ter necessidade de tanta manutenção. Sim. Mas também tem gente ainda que quer aquele material da natureza. Sim. Então, a gente tem pedra e as madeiras, né, que são mais resistentes a sol e chuva, mas que precisam de uma manutenção. Então, dessa forma, assim... o Eider pode me dizer melhor, mas Digo. Eu acredito, né, que a gente vinha de uma época que as pessoas estavam gostando de tudo muito limpo, muito sem nada. Muito brancão. Muito Sim. brancão. E aí eu Isso. acho que deu assim, as pessoas fizeram aquele movimento clínica, né? Sim, E que aí, a gente do tava nada- falando também do lá fora. nada, agora, eu acho que as pessoas disseram, não, isso não é a minha casa, eu quero Não me sentir aguento em mais, casa. né? Isso. E aí voltou a madeira, né? Voltou Sim. aquela coisa do aconchego. As pessoas querem se sentir, né, aconchegadas, principalmente em casa. E eu acho que, se tratando de residência, de ambientação em geral, não necessariamente residência, você tem que trazer elementos da natureza para você se Isso. sentir muito melhor. Isso. Vou até... iluminação. A melhor iluminação, ela referencia a luz do sol. Sim. Não necessariamente ela vai fazer uma iluminação branca, vai te trazer esse aconchego. Na Exatamente. verdade, a iluminação esbranquiçada, É ela é muito para fria, outras né? coisas, É. não Finalidade. necessariamente para você se sentir bem Exatamente. dentro do ambiente, né? É. Sobre construções, acho que o nosso podcast aqui, ele vai de uma crescente. Aham. A gente precisa de um lugar Sim. para a gente poder realmente chamar de lá, principalmente a construção. Eu acho que coisas que dão valor a uma construção é exatamente você pensar muito sobre áreas internas e externas sobre elas. Construções de alto padrão, a gente está falando Sim. sobre elas, né? Eu acho que a maioria das construções, elas são valorizadas exatamente por conta de geometrizações nas fachadas, né? Eu acho que hoje em dia, com essa modernidade do que a gente faz dentro do
do nosso nicho, Sim. essa modernização de fachada, ela acompanha essa geometrização. Sim, então, a com gente vê certeza. muitos brises, muitos elementos de proteção de janelas, proteções de porta. Você vê algumas fachadas em formatos, sei lá, de H, de O, traz vários tipos de geometrização, porque realmente isso compõe as fachadas. As casas até levam nome, assim, na cidade de Exato. Alfa. Se a casa tem um X, é a casa X, por Aham. exemplo. Se a casa tem um W, também. Exatamente. Todas elas estão levando nome agora. E esse tipo de geometrização, ele além de estar dentro dos materiais, ele pode estar dentro da própria construção, ele pode estar em iluminação. Eu acho que quando a gente fala sobre soluções criativas do alto padrão, a gente tem que valorizar esse tipo de geometrização para a gente poder trazer esse enriquecimento de fachada, né? Eu acho que isso é o mais interessante para a gente ver que o encaminhamento que o mercado está indo é exatamente nessa vertente. Eu já escutei um corretor um tempo atrás dando instruções para uma outra pessoa. Sim. Era uma casa, talvez de uns 6 anos, 7 anos, que eles aplicaram geometria apenas na fachada frontal da casa. Todas as outras fachadas, as laterais e a posterior dos fundos, não tinha. E o corretor, na verdade, o corretor, ele deu uma chamada no arquiteto. Sim. Tipo assim, todas essas residências, elas precisam de geometrização em todas as 4 fachadas, para ela fazer com que a casa tenha um enriquecimento. As fachadas laterais e a posterior, elas não podem ser banalizadas, Sim. né? Deixadas de lado. Esquecidas. É porque Esquecidas. antigamente tinha a ideia de que o quê? O que importava era você ver assim que você chegasse a ser impactado. Só que como a gente hoje, vindo para o nosso mercado, né? Que é o intuito daqui. Você construir uma casa para morar e para vender, porque todo mundo, a gente até também conversou isso lá fora, é movimento do quê? O pessoal mora em apartamento, aí tem filho pequeno, vou fazer uma casa, porque aí eu vou criar um menino brincando Quero mais na espaço rua, também. não quero que o menino agonie muito meu juiz dentro de casa, então eles vão brincar ali na rua e vão ter uma casa. A gente olhava só para fachada limpa e seca, só que quando a gente vai para condomínio de alto padrão não existe muro, né? O que existe é uma cerca viva, na maioria das vezes. E a limitação do muro, pelas regras do condomínio, normalmente é 1,5 m no máximo. Então, você acaba vendo as laterais, ou seja, a fachada no seu todo. Sim. Aí é que entra a questão do quê? O avarandamento do mobiliário. O que é que vai ter lá que vai ser bonito, que agregue tanto para mim, como moradora, como um futuro investidor que vai vender e voltar para onde eu já estava acostumada. Ou então, sei lá, porque mudou minha rotina de vida, os meninos ficaram maiores. E aí, eu queria entender de vocês, né, que já é um outro ponto, que eu acho que casa muito bem aqui, o que seria interessante a gente trazer para essas fachadas laterais, que hoje eu vejo no meu trabalho, na questão da venda e na questão da venda de construção, porque eu também vendo muita construção. O que é que eu consigo entregar nessas fachadas laterais, imobiliário e em termos de revestimento? O que seria interessante, né? Eu colocar uma varanda, como que fala? Quando é nas costas, amigo? Posterior. A posterior, pronto. Uma varanda posterior, numa varanda lateral. O que seria interessante de revestimento externo? O que é que seria interessante de mobiliário? Porque tudo isso agrega valor para mim, como consumidor final, e para a pessoa que mais lá na frente eu vou vender, eu vou morar, sei lá, 5 anos na casa. Porque a gente sabe ali na Cidade Alfa que o giro, hoje falando de Cidade Alfa, não temos só isso, hoje a gente tem muitos mais outros condomínios. Inclusive, sábado agora tem a entrega do BS Grand Park, né? Que é o primeiro loteamento de alto padrão do Dr. Beto Student, ali na 010, que hoje é, no meu ver, no meu entender, o melhor lugar para morar, porque você vai estar no meio de Fortaleza, a gente falando da rotina das crianças. Sim. A gente está ali no meio de Fortaleza para vir para Beira-Mar para os amiguinhos, do convívio escolar. E a gente tem a mesma coisa do Eusébio de poder morar numa casa. Então, você meio que consegue quebrar aquela objeção de voltar. Né? E eles vão fazer esse lançamento agora. O que para vocês seria interessante de eu colocar, pronto, eu tenho um lote de esquina, como eu estava falando para vocês. Numa esquina, gente. O que é que eu posso botar numa esquina que eu vou fazer uma consultoria de graça? Né? Numa esquina. O que eu vejo, né, como a gente estava falando, eu acho que o público está cada vez mais exigente, né? Com certeza. Então, assim, eu vejo que hoje em dia não é mais só construir uma casa ali, né? Aí depois não é só a casa ser bonita por fora. Ela tem que passar aquela experiência, como a gente estava falando. Sim. Então, eu acho que tudo que ela passa, aquela sensação de, assim,
ai, que ambiente legal ali para se conversar. Olha ali Uhum. aquela varanda. Eu imagino ali à noite a família, a gente criar momentos, né? Sim. Sim. Eu acho que a gente criar esses momentos, eles conseguem ser muito mais valorizados. Então, a gente vê muito isso. Tem alguns casos, por exemplo, que foram lançar empreendimentos e fizeram empreendimentos by Deli, por exemplo. Sim. E esses empreendimentos, eles justamente mostravam ambientes, né? Criando como se fossem situações para a pessoa se ver lá, né? Sim, se imaginar. Então, se imaginar aí aquele local ali de assistir filme com a família, aquele local ali à noite, de aqui não é o caso, né? A fogueira com a família, naquele Sim. ambiente mais frio. E todas aquelas coisas, elas fazem a pessoa desejar ainda mais, não só a construção, mas querer estar naquele local, Sim, né? o ter, possuir e viver, Possuir né? e viver. Porque são coisas completamente diferentes. É, Você não basta só... Às vezes você tem o dinheiro para ter, mas você não consegue possuir porque você exatamente. não consegue E viver antes, aquilo. até assim, o Perfeito. público era muito mais fácil de você conseguir encantar com pouca coisa. Hoje em Sim. dia a gente vê tudo, né? A Uhum. gente tem acesso aqui a tudo, que a gente tem que passar aquele sentimento, não só mais mostrar ali, olha, isso aqui é essa casa. Uhum. Né? A gente tem que mostrar o que pode ser vivido naquela casa, E que eu eu acho- acho que faz toda a diferença. Eu acho que a composição de todos esses materiais é que gera a sensação para dentro do ambiente. Então, tipo assim, Isso. o fato do revestimento tá dentro do mesmo ambiente da fachada, junto com a vegetação, junto com os Uhum. móveis, junto com iluminação, e tudo isso compõe uma sensação que a pessoa futuramente vai ter. Exatamente. Eu acho que você tendo essa noção, você não tem só a simplicidade de indicar uma coisa, porque aquela coisa solta, digamos, o mobiliário da Tideli solto, ele é Uhum. bonito por si só. É, Mas ele não compõe. é. E o que vai compor a sensação que a pessoa vai ter vai ser essa sensação que ela vai ter com tudo composto ali, né? Exatamente. Por exemplo, eu tava olhando... isso aqui São as lâminas minerais. as lâminas minerais. Isso. Aí ontem eu tava lá no Pauli. interessante a Eu amo esse negócio aqui. Eu É. achei isso aqui a coisa mais linda do mundo. Mostruários, né? Isso. Esses mostruários aqui são os mostruários que a UPO tem para diversidade de coisas, para colocação de fachadas internas e externas. Isso. Isso. Perfeito. A UPO, aproveitando o ensejo, né, da Sim. questão não é consumir por consumir, né? A gente Sim. está hoje, o público mudou e a gente hoje procura algo além, Sim. né? A sensação que aquele ambiente desperta. Então, os nossos revestimentos, a gente tem justamente a madeira ecológica, que é muito similar à madeira de lei, Sim. que traz esse aconchego. Temos as lâminas minerais, que são placas de resina com malha e pó de minério, que tem na sua composição material orgânico também, que consegue revestir cantos curvos, pilares, diâmetros pequenos. Eu acho a coisa Então, mais é um linda. material que traz essa naturalidade, né, talvez da rocha, do travestino, Uhum. Sim. com uma aplicação mais facilitada, é uma mão de obra Que é mais barata, né? mais barata, exato. Então, assim, você Então- consegue ter uma coisa muito bonita, Um resultado excelente com a mão de obra... Com um custo mais um custo reduzido. mais reduzido. E ter durabilidade uma, também, e né? ter uma sensação de que você tá possuindo algo de Alto padrão, um valor agregado. valor agregado. Isso, porque era o que eu tava falando ali. Tipo, não, eu tava no Pauli ontem, o piso dele é todo de pedra natural. Sim. Aí vem o mobiliário lá com trama natural também. Aí você se sente ali. Um ambiente, Aí de noite aquela luz ali é linda. Só que eu nunca fui lá no horário de sol, assim, o sol torando do Ceará, eu nunca fui. Eu sempre cheguei no horário mais ameno. Mas eu já imagino que seja algo muito bonito. E você consegue pegar esse sentimento do hotel sim. boutique e levar pra dentro da sua casa utilizando esse tipo de material. Perfeito. Né? É, Porque sim. assim, hotel boutique é aquele canto que você vai e você não quer sair mais. Você se inspira, né? Se sente abraçado. Gente, é e um traz esse Pinterest. aconchego, É um verdade. Pinterest. É um Pinterest, E né? nós temos também os painéis ripados internos, que tem diversos modelos, diversas... No caso, esses aqui são os internos, né? Esses são os internos. A diferença do material interno para o externo, você Esse vê, é o externo. além da robustez, né? Você vê que é um material bem diferente em relação de... Quando ele vai pro composição. externo, ele é mais... Ele é mais Ele é mais robusto. Sim. Eu acho que ele tem mais polímeros nele, né? Ele tem mais polímeros, ele tem também a madeira, é diferente, tá? Uhum. A madeira que a gente utiliza no painel externo é madeira de lei. Uhum. Extrato de madeira de lei é pó, lascas de madeira. Uhum. E o painel interno é extrato de bambu.
Além disso, a vulcanização que esse material recebe, né? Porque ele tem o tratamento UV, ele é resistente à umidade, então é um material para sol e chuva. Sim. Já o revestimento para área interna, ele tem a resistência à umidade, mas ele recebe uma película. Você vê que é um material que ele tem uma película. Não Ele é meio vulcanizado. brilhoso. Isso. Ele tem uma sublimação, né, para Sim. ter essa textura. E a iluminação artificial, ela não impacta esse material. Sim. O que vai impactar é a iluminação direta, a iluminação do sol, né? E aí, esse material a gente não indica para fachadas, para Sim. áreas internas, parede, forro, ele se comporta perfeitamente. Mas se Material- você for botar no externo, já teria que tem ser que ser esse. esse Sim, para áreas certo. externas. Até porque o Perfeito. sol daqui, como disse É. a Consuelo, o sol daqui, misericórdia. A gente fez um material recentemente, uma captação lá no Ceará 3, que ficou uma fachada, ficou bem bacana. E ao fundo, né, durante a captação, a gente viu uma casa com revestimento de madeira natural. Uhum. E aí foi bem interessante, porque na hora a gente falou, vamos comparar aqui? Sim. Aí mostrou nosso material e quando no fundo, ó, por exemplo, essa madeira aqui de lei é linda, traz o aconchego, a estética da fachada é maravilhosa, mas existe essa questão de quem não quer Manutenção. manutenção, Existe né? uma Existe uma né? manutenção, você tem que se Periódica. preocupar com isso. Porque se for uma fachada poente, você vai ter sempre dor de cabeça com desbotamento, Desbota rápido. a madeira a fica madeira, É um ela ano. trabalha, né? Não tem Sim. como, a madeira Isso. trabalha, ela dá uma... Ela se vem daí, comporta né? de acordo com Isso. sol e De chuva. acordo, né, com a umidade, tá mais frio, né? Então, dilata, né? dilata. O nosso material não, É. ele tem um comportamento com Você consegue fazer o Perfeito. cálculo melhor até para quem? Para o arquiteto que vai implementar o uso e para o engenheiro que vai fazer a aplicação, né? A execução do material, assim, porque você faz todo um cálculo matemático para que as coisas depois, sei lá, depois de 3 anos, você não vá ver uma rachadura, né? Sim. Porque eu tenho um cliente que fez... A primeira casa que ele fez para vendeu comigo, foi no Terra Zoom. Ele usou tudo de madeira. Ai, porque não, gastei, não, ficou lindo. Aí foi um fotógrafo de arquitetura, que eu acredito que eu não vou citar nomes mais, para não estar expondo ninguém, mas ele comprou a casa Amor. 2 anos depois, ele, Amanda, pelo amor de Deus, essa madeira. Porque precisa da Trocou manutenção ele da trocou madeira. tudo. Ele tirou toda a madeira, que foi uma grana, o cara deve ter gasto, assim, o meu cliente investidor, deve ter gasto uns 50 mil de madeira, ele trocou, gastou 30. A casa já foi vendida para uma terceira pessoa e tá com a mesma... Eu acho pode até ter sido material de vocês, eu não sei, porque eu não fiz essa segunda venda, né? Sim. Não participei, então não tenho conhecimento de que material, de quem foi o fornecedor. Mas tá a mesma coisa. Ele tirou a madeira, colocou, acredito que esse WPC. WPC, pronto, que é o material. E, gente, a mesma coisa. E, assim, a casa lá é um sol, viu? Porque a casa dele é frente poente, Ele é agiu sol. com inteligência. É porque sol torando. Ele vai ter mais ou menos a mesma estética, agora com a durabilidade. Não, é a mesma estética. Não mudou nada. Eu sei que era madeira porque eu vendi a casa primeiro. Mas o segundo comprador, ele pegou as minhas fotos da venda inicial, pediu as minhas fotos, mandou para o segundo comprador e o cara nem percebeu que não era mais madeira. Mas se bobear, ele vai até pensar assim, se hoje ele ouvir esse podcast, ele vai pensar, meu irmão, graças a Deus esse cara fez isso por mim. Investimento, né? Isso, graças a Deus ele fez isso por mim, porque madeira é bom, é bonito. Eu moro numa casa hoje que ela é tipo um sítio. Mas a gente tirou tudo que tinha de madeira de lá, porque... Além dos cupins, né? Questão Cupim de de... pragas. Quem mora no Eusébio sabe que existe uma coisa chamada cupim de terra, que é pior do que cupim de... Que é o cupim de chão, que a gente fala assim, comumente. É ruim de todo De jeito. todo jeito. Gente, eles comem Mas concreto. é Eles comem concreto. Por que eles não vão comer madeira? Eles são super... Eles são super... Então quer dizer que os cupins do Ceará, eles são Eles são diferenciados, é isso? São diferentes, eu vou te dizer. Mariana, eu tenho uma dúvida para te perguntar. Certo. Esse tipo de peça, o WPC, ele pode ser aplicado em que tipo de superfícies? Parede, pode ser aplicado em portas, pode ser aplicado em qual tipo de variações de superfície? Vamos lá. WPC, já para explicar ao público, né, o que significa a sigla. WPC significa Wood Plastic Composite.
É uma composição madeira plástica. Tem 60% de extrato de madeira, 30% de polímeros e 10% de aditivos. É um material que a gente consegue fazer inúmeras soluções. Dentro da UPO, nós somos formados por uma equipe técnica. Eu sou arquiteta de formação, temos um engenheiro também, e sempre que exige alguma questão personalizada de projeto, junto com o estúdio de arquitetura, junto com o cliente, a gente consegue desenvolver protótipos. Sim. De forma bem exclusiva, para atender justamente esse cliente alto padrão que quer exclusividade. Sim. Esse material a gente pode aplicar em parede, forro, deck, brises, fachadas. Ele acompanha as formas. A gente consegue trabalhar o material de acordo com as suas limitações para poder atender o projeto. Tipo uma composição. Uma composição. Como se a gente quisesse fazer uma geometrização com o próprio material. Então, assim, eu acredito que antes dessa aplicação é feito esse estudo para que a gente consiga levar para a obra o material já composto. Entendi. Não necessariamente a gente vai pegar a chapa crua e aplicar na Entendi. superfície. A gente pode fazer essa composição, não é isso? Perfeito. E se precisar de uma estrutura por fora, eu vou precisar desenvolver uma fachada Jacobsen, né, que eu dei por um exemplo, né? Depois eu posso até mandar o render da fachada para vocês colocarem aqui. Para essa fachada, a gente precisou trazer um terceirizado de alumínio para fazer a estrutura e, junto com a equipe, fazer os módulos do nosso material, que é o bris, que eu não coloquei aqui, mas é um produto que a gente tem em alguns formatos, tem os de 6 centímetros por 4,2, de 5 por 10, e teve um lançamento agora recentemente do Muxarabe, que são as peças, são ripas. Nós trabalhamos com ripas, certo? Sempre a gente trabalha com a venda das peças, a venda a unidade. Então, cada material que eu apresentei para vocês tem um tamanho, um formato. Certo. E aí, de acordo com o projeto, a gente pega esse material com formato e a gente consegue fazer a personalização. Então, assim, se eu gostei, não quero utilizar madeira, vou usar material da UPO, você vai não só dizer, tá aqui o material, vire-se. Não. Tu vai meio que prestar, você vai prestar uma consultoria. E apresentar todo o pessoal que está envolvido no processo da aplicação do material. Da execução. Nós vendemos o produto, somente o produto, mas também vendemos o serviço. Sim. Se o cliente optar pelo pacote, a gente faz a venda do produto e entrega o produto instalado lá do jeito que o cliente sonhou. E por experiência própria, a gente sempre tem esse perfil de cliente, porque, tipo assim, a maior dúvida do cliente quando ele projeta com a gente é saber se na execução vai ficar exatamente igual ao que foi projetado. Porque nós somos realmente muito criativos, né? Mas a gente precisa dos nossos parceiros para deixarem tudo do jeito que a gente projetou. E o mais interessante é saber que o cliente vai chegar lá e vai valorizar isso, né? Isso. Ele não vai saber só que ele vai comprar o produto e botar qualquer pessoa para aplicar esse produto, né? Por que eu falei isso? Porque, por exemplo, quando a gente vai mexer com gesso, né, que é antigo, nem mexe mais com gesso. Drywall agora. Agora é drywall. As placas de drywall. Isso, mas antigamente quando você ia mexer com gesso, você comprava a placa de gesso, aí depois você se virava para pegar o cara para aplicar a placa de gesso. Isso há muito tempo atrás. Hoje, e eu tava conversando com as meninas também lá fora, por que a gente criou o podcast? Tava tendo muito problema de construção no Eusébio, o pessoal deu uma parada, eu achei que que seria interessante a gente começar a educar as pessoas para as pessoas voltarem a construir, mas construírem com mais segurança, sabendo o que estavam fazendo, né? Tanto na questão da construção, quanto na questão da ambientação. E aí a ideia foi essa. Nesse sentido, o que acontece? Se eu contrato um mestre para construir, em tese ele não vai ter toda a equipe que precisa para determinadas coisas que eu quero. Porque se eu quero isso, o mestre também lá sabe como é que é uma mão de obra especializada, isso, é uma mão de obra muito especializada. E se você vende o seu material, mas você vende a solução para a aplicação do seu material, fica muito mais fácil de você vender. É igual, eu sou corretora. Não, eu vou vender a casa para você, mas você não entende nada de financiamento e você precisa de um financiamento. Às vezes você não precisa também, mas você quer alavancar. Eu tenho 5 milhões na minha conta, o meu banco vai me prestar 3, eu só preciso de 3. Por que eu vou tirar 5 milhões da minha conta se eu posso usar o dinheiro do banco e pagar o meu dinheiro de 5 virar 15, não é isso? Então, assim, se eu sou uma vendedora, que é o meu caso, eu vendo um imóvel para você, mas eu não consigo te apresentar outras soluções, pra ti não é interessante tu fechar comigo, concorda? Então, também não seria interessante fechar com a UPO se a UPO não tivesse esse arcabouço por trás, essa gama de pessoas, para
entregar o negócio pra mim. Como também a personalização, eu acho que é algo muito forte, porque assim, um arquiteto vai e coloca isso daqui em pé, né? Aí você passa lá e achei lindo, eu quero pra minha fachada, mas você não quer igual aquele, não. Sim. Você quer que, olha aqui, ó, faça De uma agora, forma diferente, de uma forma um jeito diferente. Eu diferente. gostei muito, eu quero aqui na diagonal, que ele vire aqui, que ele corte aqui. E aí vocês se proporem a fazer essa adequação e essa personalização de acordo com o que o cliente quer, é muito legal, né? Porque aí abre um leque de possibilidades, não é aquela coisa engessada, Com certeza. né? Que os móveis da Tideli também são assim, né? Como a gente tem 68 cores de corda, né? Muitas São 68. São 68 Uma variação eu tô enorme. acostumada a ver só o azul, o azul, verde, mas aí dentro do azul deve ter 300 azuis. Então, Dentro do não, verde. porque a pessoa não quer só o azul, né? Sim. Quer o azul que combine com o azul que tem ali no vaso. Aí tem que combinar uma coisa com a outra. E que tá muito na moda isso de o cliente, quando o cliente vai fazer construção com a gente, ele, por exemplo, ele vai comprar o lote comigo, Amanda, eu só quero lote se for de esquina, se for frente e nascente, beleza. Ele compra isso porque ele já tem uma ideia de arquitetura. Aí ele vai pro arquiteto, eu tenho essa ideia de arquitetura. O arquiteto já pega junto, que eles hoje fazem um projeto todo junto, até para economizar, porque você economiza demais, que às vezes você não precisa colocar o revestimento num canto, porque naquele revestimento já vai esse outro tipo de revestimento, tá entendendo? Então, é outro tipo de preparação na parede também. E tudo isso, o cara já coloca junto, embute no movelário. Aí, a parede tem essa cor, porque a corda vai ter essa cor, porque a parede... Tudo conversa, frente, né? isso, tudo conversa. Composição de ambiente, né? Isso ficou bom pra mim, Uhum. ficou bom pro arquiteto, ficou bom pra todo mundo, porque meio que na hora da contratação, o cara já sabe todo mundo que vai trabalhar pra ele. Sim. E aí ele vai só por etapas. Primeiro eu pego a corretora, escolho o local, condomínio, posição solar, tipo de terreno, pronto. Vou pro arquiteto pra ver. Depois vou pro design de interior, que o Wader também fez. Vamos lá pegar o tipo de revestimento que eu vou usar, interno e externo. Depois vamos pegar lá o movelário pra ficar tudo junto. E você pensa que é bobeira, mas os meus clientes economizam de 10% a 20% quando eles fazem tudo isso de uma vez. Isso numa conta de padaria, porque se a gente for planilhar, vai ser muito mais. Muito mais. É porque esse pensamento da obra como macro, Todo, você né? consegue pensar e prever todos os problemas que você vai ter lá na frente, Isso. né? Então, assim, aquele tipo de obra que você... No meio dela, você começa a imaginar coisas que quer e que muda o projeto, muda o orçamento, o teu fornecedor vai ter que fazer um aditivo, isso só traz desconforto para dentro da obra. Porque esse tipo de coisa vai dar mais retrabalho para os teus fornecedores, para os teus trabalhadores, né? Para as pessoas de serviço dentro da obra. Estou incluindo até paisagismo já, tudo junto. Porque Tudo junto. se eu, vamos supor, vou botar uma tamareira, gente, pequena, é 80 mil reais. Aí eu boto uma tamareira, mas eu comprei um sofá de 12 lugares, que não conversa com a tamareira. Sabe- Ele e a tamareira não cabem no mesmo espaço. Aí eu vou e invisto tantos mil no sofá, tantos mil na tamareira. Os dois não vão caber. Se eu não pensar isso lá no começo, olha o dinheiro que eu vou perder. Então, no que o cara pensa em tudo, e já inclui tudo no pacote, nem precisava de um sofá de 12, né? De um movelário para 12 pessoas. Um de 6 comportaria, eu pegasse 2 de 6, ficava mais bonito. Então, a ideia da gente ter criado isso, por isso que eu iniciei, né? Essa parte do episódio falando sobre isso, é exatamente isso, a gente poder levar tudo isso junto para o cliente. E ele conseguir ver isso como um ponto positivo, não Uma isso é só mais um vantagem, né? custo. Benefício, Não, é um né? benefício. Exatamente, é porque a gente está trazendo vertentes de todas as áreas para dentro da residência do cliente, né? Tentando transformar aquele ambiente num ambiente realmente agradável, ao ponto de ambientes corporativos, como a gente estava falando, né? Num hotel boutique, por exemplo, Sim. em que você vai lá, lógico, você não vai morar no hotel, mas Vai dar ali vontade. é um ambiente moraria para te fácil. dar a sensação que você geralmente não tem em casa. Mas se você tem o poder de ter essa sensação dentro da sua casa, você vai querer ter. Com Sim. certeza. Eu tenho uma dúvida sobre áreas externas e sobre mobiliário de área externa.
qual é o mobiliário assim que é específico, estratégico para uma área gourmet, uma cozinha gourmet, uma coisa que vai valorizar, que as pessoas realmente pode ser um mobiliário que as pessoas investem mais ou investem com mais qualidade em detrimento de outros, assim. Assim, Até porque tá muito na moda. Hoje em dia é varanda. Eu vendo varanda. Uhum. Quarto o pessoal nem olha mais. Assim, que antigamente era muito quarto e eu sala. acho que, na verdade, depois do Covid, isso mudou muito. Porque, assim, eu acho que todo mundo tinha uma casa, né, que não era pra você morar, era pra você chegar à noite e dormir. E aí, no Covid, quando todo mundo ficou dentro de casa, e aí, onde é que eu fico aqui com a minha família? Onde é que eu posso cozinhar? As áreas comuns da casa. As áreas comuns da casa, fazia ali um churrasco com a minha família. Então, eu acho que cresceu muito. Então, a gente nota também uma diferença de público. Porque antes a pessoa dizia, eu quero essa mesa aqui pra minha casa, com essas cadeiras, porque eu achei bonita. Hoje, não. A pessoa passa aqui, senta, faz assim, eu quero pegar aqui uma cadeira muito boa pra eu sentar. Não é mais só beleza. É como antes comprava cama, né? O pessoal deitava pra comprar cama e sofá só olhava. Aí senta, aí fica, essa daqui não encaixa na minha perna, essa aqui encaixa nas minhas costas, pensando que vai passar a tarde toda ali. Que então, não é. Então, assim, o que eu vejo é que numa área gourmet hoje em dia, essa semana mesmo aconteceu um condomínio indo comprar para uma área comum. Foi todo mundo lá sentar na cadeira, porque pensando aqui no final de semana ali embaixo na piscina, todo mundo tá na cadeira, não é só beleza mais que importa. Sim. Então, assim, a gente vê que as pessoas estão preocupadas mesmo com se não estiver andando junto, a beleza e o conforto não andar junto, não serve mais. Exatamente. Que era igual a gente pra comprar sapato, né? Eu comprava um sapato que eu olhava assim, gente, lindo! Usei uma vez, é o sapato do restaurante. A gente até fala, não, esse aqui é só pra restaurante. Só pra chegar e sentar. Cheguei, sentei e voltei para o carro. Não serve mais. Hoje, meus saltos são todos no máximo 4, 5 centímetros. A mãezinha dá uma mudada, né? Depois que é mãezinha. Aí tem a roupa pra sair com o menino, né? O sapato pra sair com o Os móveis aconteceu a mesma coisa. Exatamente. Eu acredito que você percebeu essa mudança. Caminhar, né? Então, assim, a gente vê que cada vez mais a própria fábrica tá investindo nisso, no conforto, não só no design. Claro que o design é muito importante, que a pessoa quer que tem que ser esteticamente muito bonito, né? Mas o conforto, a ergonomia é o mais importante. Então, eu acho que isso faz toda a diferença. Como também a área comum antes, colocava uma espreguiçadeira ali, espreguiçadeira para as pessoas se bronzearem. Hoje em dia não é mais só uma espreguiçadeira. Pensam numa poltrona, numa chaise enorme, super confortável, que a pessoa quer ali essas chaises são quase uma cama que te abraça. Barraca de praia que não tem, eu nem vou. Porque a pessoa já sofre tanto na semana, né? Que é pelo menos, né? Quer pelo menos descansar. E tem que ser num local bem paradisíaco, assim. Bem gostosinho. E se esse local pudesse ser a sua casa? É bom demais. É muito porque bom, né? Porque você se cansa do sol, porque assim, eu gosto muito de ler deitada. Eu vou à praia pra ler. Aí você fica tudo marcada com as plásticos aqui, aí não dá. Aí depois a madeira toda, né? Aquela madeira saindo, as farpinhas. Quando você desgruda, você soa, né? Você transpira horrores nesse sol daqui, que é uma lua pra cada pessoa. Aí no que você faz isso aqui, ai meu Deus. Aí fica só as linhas. Então hoje ninguém quer mais isso. Não, com então certeza a gente tem que pensar em tudo, né? Aí tem a tela pra isso, né? Tem as cordas com trama fechada pra não marcar. Tem tantas questões que hoje em dia... E a gente pensa que é bobeira, mas não é. E isso envolve um estudo, eu imagino, absurdo. E um custo alto, porque tudo que envolve tecnologia... Tem que ter um estudo por trás. Não é vozes da minha cabeça, né? A Tideli tem 35 anos, né, no Brasil. E aí a gente vê como tá evoluindo a cada dia com a exigência do público. Teve que se modernizar, teve que ir para várias vertentes, né, para poder conseguir agradar as nossas necessidades de hoje em dia, né? Que são muitas. Verdade. E eu acho que quando a gente fala de soluções criativas do alto padrão, a gente vem para coisas que vão tornar casas exclusivas, né? A pessoa está fazendo uma casa com uma identidade muito própria. Na verdade, a gente tem duas vertentes. A primeira delas é uma identidade muito própria para a sua própria moradia, né? E uma identidade própria para você investir. Nós temos também muitos clientes que são investidores. Esses investidores, eles estão em diversos níveis, né? A gente sempre aborda esse setor, esse quesito, justamente porque a casa produzida para a própria moradia, ela nunca é exatamente igual para um investimento. Existem algumas técnicas criativas que você faz, que no caso do investidor,
Você tem que saber necessariamente como os materiais podem ser comercialmente favoráveis e Sim. vantajosos à maioria da população. Assim, Uhum. realmente as pessoas precisam identificar Algo que agrade a a todos. grade, exato. Porque assim, E seja economicamente viável, Quem porque vai se eu sou ser- investidor, não, eu tô construindo aqui uma casa, se eu for gastar de imobiliário 3 milhões numa casa que eu vou vender a 4, É. não vai ter muito Você sentido. tem que fazer uma conta, Tem né? que fazer uma conta, exato. Então, assim, quem é o meu cliente na hora que eu sou um cliente investidor? Quem vai ser o meu cliente na hora de comprar essa minha residência? Uhum. Não sei. Então, assim, você usa algumas técnicas, principalmente de criação e Uhum. materiais, Uhum. para você atingir o máximo de pessoas possíveis e você Uhum. conseguir a venda da sua casa. Isso. Quando você vai para a vertente da casa própria, o céu é o limite. Então, assim, a pessoa já sabe que está construindo para morar, ela já não tem talvez a intenção da venda. Talvez se isso acontecer um dia é porque a vida é mutável e talvez ela mude por conta de alguma determinada coisa que aconteceu. Mas assim, é só porque aquela vertente do que a gente já tinha falado. Vou construir a casa para minha moradia e na pior das hipóteses eu vendo. Na pior das hipóteses, você pode ter um grande prejuízo. Exatamente. Não Porque funciona você pode investir com uma coisa que faça super sentido para pra você e no final das contas talvez não faça sentido para a maioria das pessoas no mercado. E eu acho que nós como arquitetos temos essa responsabilidade assim de identificarmos os clientes, né? Nós temos o perfil de ser consultivos. Eu acredito que vocês também são. Uhum. Eu não chego lá para vender uma determinada coisa que já está produzida. É. Eu sou consultivo. Ser consultivo, você vê a dor da pessoa, Uhum. você identifica o que é que ela precisa, o que é que ela mais gosta, o que é que ela menos gosta e tenta fazer meio que uma consultoria mesmo. Para ela saber onde que deve chegar o projeto dela, né? O que aconteceu com a gente, teve um cliente que ele é Fortaleza. Torcedor mesmo, do Fortaleza. Torcedor do Fortaleza. Eu E aí ele sei foi a dor que ele comprar- sente. Essa daqui, ó. Eu Eu torcedor sou Fortaleza do doente Fortaleza. também. Aí ele foi comprar as cadeiras dele da Tirelli. Sim. Aí ele disse, eu quero minhas cadeiras com alumínio vermelho, com as Alumínio cordas vermelho. azuis. Não, Então, aí já assim, aí já é demais pra Ele é mim. um comprador que ele quer aquela cadeira para sempre, né? Porque Sim. provavelmente Aham. ele não quer. É certeza. uma coisa muito Mas ele pediu para específica. colocar o símbolo do Não, Fortaleza. Mas tinha um Faltou símbolo em toda a varanda, tinha símbolo em tudo. Então ele fez as cadeiras personalizadíssimas Gente, pra que ele. too Aham. much. Então, assim, cada pessoa tem. Se fosse uma pessoa que estava comprando ali pra compor, ela colocaria uma cor neutra, né? Uma Sim. cor que Não, agradasse. se ele botasse a toda toda. azul, eu fiquei ok, tudo ok, azul, eu botaria não, total. mas ficou bem misturado. Mas o Não. pior é que ficou legal. Ficou bonito? Ficou. legal. Queria Só fotos. que Também eu tô tenho super foto. curiosa aqui. Fiquei curiosa, porque eu sou foto. Fortaleza. Eu vou mostrar. Ficou Talvez legal, eu acho que a mas- casa dela aqui, ó, já vai ter de esse repente, mobiliário. Ficou legal. Sei. Mas Essa eu acho que tendência. pra você, eu acho que quando você tá fazendo, pra você vender, você tem que encher os certeza. olhos, né? Sim. De qualquer pessoa que entre. Então, o torcedor do Ceará vai entrar na casa e vai ficar louco com ódio. E corre. Né? E corre. Então, você tem que agradar a todos de uma forma, então é melhor você ir pro neutro, né? É isso, verdade. A UPO já é diferente, É. né? E não tem como colocar um revestimento É azul e vermelho. específico, né? Nos painéis eles têm as larguras, né? Que definem o modelo. A gente consegue até fazer um intercalado de tons de madeira. Tem um que é um Mas modelo... não vai sair daquela tonalidade. Não, Não, ainda vai vai- chegar um vermelho com azul, Não, né? a gente não consegue fazer essa... Mas aí a grande vantagem é que a Tideli também tem uma coisa muito, muito legal, que você pode mandar para reformar. 10 anos depois você tem sua cadeira, ele Ai, enjoou, não sabia. ele cansou, não quer mais, né? Foi demais para ele. E aí ele pode mandar para a fábrica com 50% do valor, ele volta com outra cor de alumínio, nova pintura. Ah, isso é muito Ele incrível. troca aquela época, né, que era tudo fibra, né? Sim. Fibra sintética. Sim. Então, se ele tiver uma cadeira de fibra de hoje em dia, com aquele alumínio marrom, ele pode mandar para a fábrica, voltar com a corda azul e o alumínio da cor que ele quiser, das cores atuais de hoje em dia. Então, Eu volta juro um que eu não móvel sabia. novo. Então, é outra coisa que agrega muito até para áreas comuns de condomínio, né? Porque Com você está certeza. vendendo uma coisa que daqui a 10 anos ele pode ser renovado por 50% do valor, É né? quase Porque você faz um um retrofit. Retrofit. Na hora. É quase um retrofit. Mas acontece muito, porque... A minha mãe, ela é campeã em retrofit. Lá em casa, nossa casa tem 12 anos.
Minha mãe tá na quinta bolida lá. Por isso que eu tô com uma crise de rinite doida, porque é tinta, é pó, é tudo no mundo lá. Rapaz, olha, se eu tivesse comprado um móvel da Tideli, né? eu tinha mandado bulir no móvel. Tinha porque, botado o assim, azul ó, com vermelho. De repente. O que acontece, né? Esses móveis marrons que marcaram uma época. Teve uma né? época, assim. Todos os móveis marrons de varanda com aquela fibrazinha sintética, né? Sim. Aí você olha, lá tem várias áreas como até no prédio da minha mãe. Ele é aquele marrom com fibra. Ele tá Vini, novinho. é o nome? É Vini. a fibrazinha sintética, né? Tá novíssimo, tá Sim. ótimo. Só que não tá mais na moda, né? Então você, pra não jogar um móvel que tá bom fora, você aproveita toda a estrutura e ele Então volta você faz novo. um retrofit. É, o que- Novo, com uma coleção nova, A sabe? gente Então é chama muito de bacana. retrofit porque a gente pega uma casa num condomínio que o lote hoje tá muito caro, aí não tem sentido você comprar. O lote é 1,5 milhão. O cara tá vendendo a casa por 1,8 milhão. Muito mais negócio você pegar uma casa de 1,8 milhão, reformar ela, Uhum. que seria a mesma ideia, sabe? Aham. E aí você fica com uma casa nova dentro do mesmo condomínio. Então Aham. você pega um móvel que tá bom. Ah, eu não sabia disso, não, Volta gente. zerado, volta. Tem muita cadeira que tá há 15 anos em linha. Então, se ela era do material antigo, você Sim. manda novo, ele parece que saiu agora na nova coleção, Nossa, entendeu? super interessante. É, Interessantíssimo, com certeza. Não, muito pra mim é interessante. uma novidade, assim... Aí pega a Garantir sustentabilidade teus móveis também, da né? Vamos conversar aqui, É. amiga. A moda circular Total, a moda Então, circular. entra na É. questão da moda móveis. circular, que É. tá super na moda É. agora também. É, pois A é. consciência mais Exatamente. ecológica. Sustentável, Isso. ecológico. É. Nossa, gente, tô chocada. Bem interessante, impactada. né, não? Vamos reformar esses móveis aí, tornar novo eles. Eu tô com uns clientes ali novo, Ah, aí já indica a loja, já diz, olha, que mulher, quando tu já enjoar, vamos levar eles vamos na pensar aqui na Tideli. parte do enjoo, porque É. mulher enjoa muito Enjoa, fácil. enjoa, Aí- enjoa. Hoje você tá toda clingueu, amanhã você tá toda borrou. É. Né? TikTok, aí ela. Eu sou total. Os raps. Várias mulheres dentro da mesma, né? Exatamente. As 10 anos a skins. gente muda de skin. Muda Eu mudo de skin. Minha totalmente. irmã, segunda-feira eu sou uma, domingo eu sou outra. É. Muito rápido. Começa Às vezes lá nem se com aquele reconhece, cabelo, né? A escova da sexta-feira já é outra, segunda-feira De já é janeiro aquele... para cá, É. eu tive o cabelo castanho escuro, com mega, depois sem mega, agora eu estou loura. Não acho... Vocês vão ver do primeiro episódio pra hoje, como eu mudei, não foi? Oi. Mudou super. Então, assim, se você muda muito, agora você vende pra minha cliente, amiga, vamos ali, aí tu compra todos os móveis ali da tua piscina. Aí ela, amiga, quero tudo azul. Beleza, bora botar tudo azul. Amiga, estão usando verde. Bora lá na Tideli trocar e botar tudo verde agora, porque... Exatamente. Nossa, isso é muito bom, Não, de é verdade, muito bom e interessante. isso mostra a qualidade, né? Porque Exato. se fosse uma coisa sem qualidade, a pessoa não ia se propor 10 anos depois a refazer ali o móvel e tá Exato. novo de novo, né? Verdade, Então mostra você- compromisso. Você atesta que o seu produto, ele realmente Dura. dura. Ele foi feito pra Pra durar. durar. E ter isso, essa confiança, né? De você poder voltar lá na loja e solicitar, porque traz também esse peso, né? Da marca, E assim, a loja tá há 25 anos no mesmo lugar, você sabe onde é que você Sim. pode ir pra ir Sim. atrás, né? E, Isso. assim, as mesmas pessoas, né? Credibilidade, né? Com certeza. E teve uma época que teve uns golpes aqui em Muitas, Fortaleza. Minha irmã mesmo caiu em um. É. E não era um golpe assim tão na cara. Porque uma coisa é, todo mundo tá vendendo a mesa a 10 mil, vem um cara vender a 2. Ok, tipo, você tá pedindo pra ser enganado. É. Beleza, mas não, era muito dentro de uma razoabilidade. Nossa, esse cara deu um golpe no condomínio inteiro da minha irmã. Todo mundo comprou no mesmo canto. Foi, tipo, para mais de 300 mil de imóveis que ele vendeu. Acontece. E Acontece. sumiu. Por quê? Não tem aquela cultura do eu existo aqui há muito tempo. É, o relacionamento, né? Eu acho que... Idoneidade também. Você Exato. saber que uma empresa tá há 25 anos no mesmo local é um diferencial Eu enorme, não gigantesco. empresto meu nome para todo mundo. Tanto que, assim, hoje eu trabalho 2 construtoras. Uhum. No Eusébio, a gente tem mais de 12. Eu trabalho 2. Uhum. Eu não vendo qualquer construtora também quando eu trato de apartamentos prontos ou condomínios prontos, ou hoje trabalho muito loteamento de praia, eu também não vou trabalhar qualquer coisa. Uhum. Eu sempre vou atrás de saber quem é que tá ali e por há quanto tempo está ali. Sim. O cara chegou em incorporadora nova. Ah, beleza. Não, é porque eu abri uma holding. Tá bom, você abriu uma holding, a holding pode tudo bem. Holding é uma coisa nova. Uhum. Tem 3 anos, 4, sei lá. Mas aí dentro da holding tem o quê? Tem uma empresa de 25 anos. Beleza, eu tenho coragem de ir. Sim. Que a gente, aí se eu tô me referindo à Tideli. Nesse sentido, porque, gente, o nome da gente hoje é a Sim. coisa mais importante que você tem. É. Porque se você se queima com um cliente, você não se queima com um. Você se queima no mínimo Não. com 10. Com 10.
Isso quando a gente não fala de internet. Quando a Ai, gente vai pra internet, você se queimou com milhões. Cancelado, É. cancelado. Cancelado. Mundialmente acabou. Você pode ir É. embora, né? Porque tá difícil. Essa Junte política suas coisas, é. mude seu CNPJ, bote outro garoto propaganda É. e esqueça que você existe. Bote pega, faça plástica. Bote porque cílio. Vire uma outra tudo, pessoa. Mude de porque não skin. dá. Total. Eu falei sobre a área gourmet, sobre o principal mobiliário da área gourmet. Agora eu vou para outra vertente. Eu quero saber qual é o cargo-chefe de revestimentos especiais. É o WPC? É o que mais as pessoas vão atrás para a composição de fachadas, para a composição interna? Qual é exatamente o WPC? Qual a tonalidade? Assim, qual é a coisa crucial, a primordialidade, o que é primordial para os arquitetos? O carro-chefe hoje da UPO é o WPC, Sim. tanto na linha interna quanto na linha externa, porém no modelo liso. Esse Sim. aqui que a gente tem Esse aqui. Sim. da é o frente. lambri, que a gente chama, né? Lambri, né? Isso. Esse é o material mais buscado, Esse tanto qual é o para nome fachada. dele? Esse aqui é o deck. Esse A é gente o tem deck. duas Eu acho ele paginações. muito mais bonito. Mas o deck é para piso, o deck é para piso. Tá explicado. entendeu? A gente tem os Inclusive, usos. o Eu tenho uma deck- mania de gostar de coisa de piso e parede. Eu tenho essa... O deck tem essas duas vertentes, né? Ó. Duas paginações. A gente pode usar os dois Pode. lados? A gente pode usar os dois lados. O que eu acho genial desse produto é justamente isso. É um produto que tem 5 anos de garantia, mas que se a gente inverter a face, tá novo. Exatamente. Então, assim, 5 anos de um lado, 5 anos do Eu outro, tá tudo Tipo, certo. colchão, né? O Exato. segredo do colchão durar, que o pessoal diz, é ficar rodando ele a cada 6 meses. Pronto, fechou. Vira um piso aí, tá zero. E ele é um material que é de fácil aplicação, o piso, Sim. certo? Ele tem, a gente coloca uns barrotes, uma parte mais técnica, mas Sim. assim, tem um clique e ele é parafusado nesse barrote, não danifica a peça. Então, Entendi. só você virar ele tá novo de novo. O painel ripado é um produto também que é carro-chefe, todos na tonalidade teca, né, que é esse tom que é mais amadeirado e tem umas rajadas aqui, uns pinceladas em preto, que é Sim. justamente para trazer mais naturalidade ao produto. E o ripado tem 10 anos de garantia. É um produto que a gente... E ele é externo, né? Externo. Externo. Esses aqui são todos externos. Esse aqui pode levar, assim, colocou num piso e daqui a um tempo quer tirar e aplicar em outro local? Pode. É. A gente pode interessante. colocar sobre piso. Porque aí facilita muito, né? Quando Facilita você bastante. Quando você vai investir assim, você pode investir, colocar aqui, mas se um dia você se mudar, ele dura tanto, você pode levar ele e colocar em Sim. outro local. Ou E é mais ou enjoar. menos a mesma vertente do que a gente estava falando do mobiliário agora, né? É. Eu posso dar um novo uso para É, ele utilizando em as outro lugar. mesmas peças, né? Exato. Isso é o que vale mais hoje que eu percebo. As pessoas não querem mais aquela... Como eu falei, só ter, né? É o possuir, é realmente E ser eu seu. acho que justifica o investimento, Justifica. né? É porque assim, eu vou comprar uma coisa mais cara aqui, um piso de qualidade. Não, ele tem qualidade, ele pode ser levado, ser aplicado em outro local depois. Então, é uma coisa que faz sentido, né? Sim, com certeza. E um super diferencial da marca, da UPO, é a pronta entrega, né? Nós somos fabricantes, então o nosso CD fica em Mossoró e a gente tem entrega... Ah, foi vocês, então. Oi? A casa do Terra Azul. Ah, sim. Agora eu tenho certeza. Eu estava na dúvida, mas acabei de tirar a dúvida. Sim. Toda semana nós temos entrega, a rota do caminhão, né? O cliente fechou hoje, a gente já encaixa na entrega da próxima semana. Se for com serviço também fechado, a gente já vê a nossa agenda de serviços, porque o ano começou a andar agora, né? Sim. Já tá com agenda só para julho. Então, a gente vai começando a ajustar essas questões de agendamento de instalação. Mas é um diferencial da marca, porque no mercado nacional a gente só tem uma outra empresa que trabalha com o nosso produto e que tem uma entrega muito mais... Qual o prazo de vocês em média? Toda semana, a depender da quantidade, entendeu? Se for um projeto de uma construtora, Sim. aí já vai para outro segmento. Mas para o cliente final, toda semana a gente tem entrega. Pronto, era exatamente isso que eu ia te perguntar agora. Porque assim, já olhando para o meu mercado, o meu cliente, ele compra... No geral, o meu cliente, certo? Eu estava até conversando hoje com um cliente amigo. Doutor, o senhor vai comprar para quê? Você vai comprar para investir? Agora o senhor vai alavancar, vai, tipo, construir? Porque quando eu vendo lote, eu vendo terra. Quem compra terra, a gente fala que nunca é. Porque eu não consigo pegar um pedaço de terra daqui e levar para outro canto, né? Hoje existe casa móvel, Sim. né? Doido aí da Tesla Mas tá a fazendo, terra é mas meio a terra difícil. não dá. Ainda não estão conseguindo fazer isso. Então, quem compra terra não é. Mas eu sempre pergunto, a sua intenção é comprar terra para agariar patrimônio e levar para o seu filho? Sei lá, deixar...
Lembra meu avô tinha não sei quantas terras, eu não Aham. consigo comprar um carro agora, mais ou menos isso. E aí, essa é a ideia, ou a ideia é você construir? Quando a gente vai para isso, eu preciso pegar materiais que, se ele é um investidor, ele faça algo esteticamente bonito, com a durabilidade boa, Que tenha referência no que tenha uma mercado. referência no mercado que eu possa dizer de onde foi que veio, né? E que seja rápido, por isso que eu te perguntei o A prazo. pronta entrega. Isso. E isso para o meu cliente final é um diferencial interessante. Sim. E aí, eu queria só que tu me explicasse um pouquinho, eu sei, só pra gente voltar lá pro começo, porque ficou meio que lá no início, só pra explanar. Se o meu cliente final, ele contrata mão de obra, porque quando a gente vai para condomínio de alto luxo, normalmente a gente tem uma construtora muito renomada atrás, um estúdio de arquitetura muito grande, mas lá no Eusébio a gente vai ter tudo, tá? Hoje a gente tem loteamento aberto, tem loteamento fechado Não existe baixo padrão loteamento fechado. O pessoal tem uma ideia, tô pagando 130 mil no loteamento fechado, é baixo padrão. Não é, gente. Isso já é médio, né? Loteamento aberto, a gente tem loteamento aberto de 160 mil. Isso não é barato. E aí, esse tipo de consumidor, ele normalmente não vai pagar uma construtora. Então, eu preciso Da prestação de da serviço. prestação Sim. de serviço, né? Aí eu queria só que você me explanasse novamente, assim, de uma maneira mais sucinta, pronto, eu sou a corretora, vou apresentar, ele vai levar lá o mestre dele, manda, quero construir uma casa, mas eu achei bonita aquelas fachadas que tu posta lá no teu Instagram, porque eu tenho umas fachadas muito bonitas, lá perdida não, tem toda semana, e aí eu queria que tu me levasse no canto, provavelmente vou levar até você, Sim. e aí eu queria que você explicasse pra ele de uma maneira bem leiga, como que ele conseguiria ter acesso, entende? Entendi. A primeira questão que a gente faz, né, com o atendimento, Sim. a gente sempre solicita o projeto arquitetônico. Se o cliente não tiver projeto arquitetônico, a gente faz um levantamento técnico. A gente vai até a obra, pega as medidas, né? Certo. E aí vê qual é o material que ele vai querer. Certo. Definir o material e definir a região, porque quando a gente fala em parede, é mais simples. A aplicação é parafusada. Vou pegar o exemplo desse painel ripado. Certo. A gente tem um encaixe macho e fêmea, ele é parafusado na parte, essa parte que tem a cava, na parede, Sim. certo? Tem os barros, mas a gente coloca basicamente na parede. Se for precisar ser no forro, se a gente for fazer um forro, junto com a parede, fazer Faz aquela curva. Tipo uma composição em L, uma né? composição, em L, por exemplo. Esse rebaixamento de forro vai precisar fazer um quantitativo por fora. E vai precisar de orientações técnicas Para para estruturar. estruturar. Então, o nosso engenheiro, junto com a nossa equipe, lá a gente faz o quantitativo, faz o orçamento, passa para o cliente, diz a região que foi calculada, qual foi a paginação que foi utilizada, se foi vertical, se foi horizontal. E junto com a equipe, a construtora, a gente faz uma reunião, um alinhamento, Sim. e explica para ele como é que deve ser feito, como é que foi pensado. Porque a ideia aqui é o quê? Por que eu gostei da explicação no sentido mais leigo da palavra? Sim. Porque o cliente, quando ele vai pro final, ele quer saber se ele não vai, tipo, preciso de 12 metros, comprei 16, vou fazer o que com esses 4 metros que sobrou? Sim. Sim. Não é isso? A gente sempre pergunta ao cliente qual é a margem que ele precisa utilizar, certo? A gente tem uma margem mais uma questão menos onerosa, né? Sim. Uma margem mais enxuta, ou uma margem que você, a depender da tamanho da área, a gente precisa colocar uma margem maior. Não sei se eu fui clara. Eu consegui entender, porque quando a gente vai trabalhar com piso, eu vou dar um exemplo, piso. Sim. Quando eu boto metro quadrado, normalmente eu tenho que comprar 20% a mais, porque o piso Não, a pode gente não trabalha quebrar. dessa forma. Não trabalha dessa forma. A gente trabalha Pronto. com peças. E a gente faz o estudo da paginação dessas peças. Até A porque gente- essas peças têm uma dimensão menor e elas são mais específicas, né? Sim. Isso. Então eles já conseguem ver exatamente esse estudo do que vai fazer e Porque o encaixar. cliente, ele é leigo, ele não vai entender isso. Ele É. vai fazer o comparativo que eu estou fazendo agora do piso. Sim. É porque diferente dos revestimentos normais, Isso. que a gente tem uma dimensão muito maior para se colocar, a gente calcula por área quadrada. E eu acho que os revestimentos especiais, por eles serem mais a estreitos, gente trabalha a com gente peças. faz por peças. É como se você já fizesse a paginação dos Isso. revestimentos. Isso. Que é uma coisa que normalmente é muito difícil Não, você mas fazer isso, com os revestimentos pra mim normais, ficou né? super inteligível, assim. Eu Sim. acho que eu consigo compreender e o cliente também vai conseguir compreender.
no sentido de te procurar, né? Ele me procura pra comprar o lote, eu já tenho, Amanda, gostei daquelas fachadas ripadas lá que tu tem bonito, negócio, parece madeira, mas não é. Sim. E eu queria que tu me levasse, vocês falam tudo assim. Eu não Queria expliquei. que tu me levasse Sim. pra ver, e assim, eu tenho arquiteto, mas quem vai construir, Sim. por exemplo, meu menino é mestre de obra e tem a equipe dele lá e faz. Uhum. Ali no Eusébio Naquirá, isso é o de lei. Ele Se pode o botar a cliente perder fe- também, né? As É. peças. Eu ia falar que eu não deixei claro a questão da instalação. Se Uhum. o cliente fechar o serviço, a nossa equipe de instaladores vai fazer a aplicação do produto. Ah, perfeito. Entendeu? Pronto, Entendeu? porque na maioria deles, eles vão fazer o quê? Se eles não têm a mão de obra qualificada, ninguém tá achando dinheiro no chão, né? Pra estar ali, vou comprar, preciso de 20 metros, vou comprar 23, vamos supor. Uhum. Porque se eu errar, mas não tem essa margem pra ir, porque se eu não sei aplicar, 23 pode virar 50, né? Porque eu Sim. posso ter que dobrar. É. Sim. Então, se for fechada a instalação com a gente, essa questão não vai existir para ele. Então, porque você tanto entrega o material, como entrega o material mais instalação. Isso, Perfeito. certo? Tudo a depender de como o cliente E preferir. goste do fechamento, É, né? Isso. Mas eu acho que esse perfil de cliente, eles vão fechar com fechamento. Eu acho que é muito difícil, porque assim, já é um material tão nobre que eu acho que ele não quer botar a perder sem saber como é que vai chegar no final. Creia. Ah, existe. Existe umas bênçãos que o cara, eu já vi um cliente botar, vamos lá, subida de estacionamento. Você vai botar um piso? Um porcelanato. Não. 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 Isso é- Mas o abençoado do arquiteto dele botou, ele achou bonito no desenho. Não vou botar o de macho, não bote não, que você vai Bonito, cair. mas não Caiu. funcional. Ele botou, no outro dia ele foi lá, foi Ai, subir com o carro patinou. Aí ele, não, mas meu carro, beleza, porque meu carro não tem força. Quando ele desceu, tacou no chão. Aí ele, Amanda, mandei tirar tudo. Eu digo, é mesmo, é? E eu disse pra ele não botar. Foi uma Por questão isso que mais eu séria. acho. Eu tinha imaginado que tinha trincado, alguma coisa Não. assim. Não, ele é. realmente caiu, né? Ele caiu Foi e assim, perigoso. ele teimou comigo de que não, vai dar certo. Eu digo, não é porque é fosco, que não é liso, amigo. É. Porque o fosco na chuva, no revestimento externo, numa descida, tudo vira liso. É, sim. Né? Uhum. Então, assim, tem cliente que teima. Por isso que eu digo, não duvido da capacidade do ser humano, não. Porque o ser humano consegue fazer coisas... Eu não acreditei que ele ia fazer isso. Colocar um porcelanato numa descida. Amigo, é quase 60 graus. Afe Maria. E ele fez essa inteligência. Aí perdeu o piso, porque comprou Porto Belo. Amor, Porto Belo é caro. Comprou Porto Belo, botou do lado de fora, uma subida de estacionamento, levou uma queda e jogou tudo fora. Aí gastou correu pra botar, risco, né? gastou pra tirar, e agora tá lá no cimento. Enfim. Amanda, a gente chegou agora No naquele momento especial. Vocês ainda não sabem, mas eu vou dizer pra vocês. Aqui no nosso podcast, a gente tem um momento muito especial, que é o Momento Descomplique, né, Amanda? Isso. A gente ainda não tem a nossa vinheta, mas a gente vai ter. Não Se precisa. Deus quiser, a gente vai ter. Essa vinheta chega, pessoal. O Momento Descomplica é... A gente não é Marília Gabriela, não, mas é quase isso. É um bate-bola, jogo rápido aqui. Eu tenho algumas perguntas, sou muito curioso, então vou lançar aqui algumas perguntas pra vocês. Vamos começar, Amanda? É, algumas Tá per- pressão, É- não funciona. Não funciona, né? Eu não funciono, Alguma- meu raciocínio é lento. Algumas perguntas são meio polêmicas. Não, mas é um Eita. negócio. Eita. Você vai ver que é um negócio assim. Começa sniper, Ai. termina pior. Ah. Mas ela Tô nervosa, meu Mas ela- raciocínio é lento. Eu vou começar aqui com a Mariana. Vamos. Aí Tá, a gente eu- começa com a Mariana, Tá, aí você vai. já Se pega ali o prepara, métier do negócio. Eu sei que você vai dar conta. Vamos lá. Revestimento 3D em fachada, na tua concepção. É luxo ou é exagero? Depende. Mulher, eu detesto essa Depende de qualquer coisa, né? Depende é muita coisa, depende é Pronto, muito relativo. serve assim, serve, né? Serve. Essa resposta. Não, mas Não, ela sério, pode mas explicar. fundamental, fundamentalmente. Tanto Fundamental. sim quanto não. E agora o depende, ela pode explicar. Depende da composição, né? Sim. Existe aí o que vai compor essa fachada. A gente vai ter uma iluminação que vai trazer uma geometria para não uma geometria, mas favorecer essa geometria. Vai ter uma linguagem no total com aquele estilo arquitetônico. Então, Ou seja, gosto. gosto. Ah, é do que... Aí, gosto depende, é né? subjetivo demais. Não, mas, por exemplo, fizemos uma fachada com brisas em H. É uma
geometria, né? Uhum. É um volume que sai. Diz a quadra depois pra mim, a quadra e o lote, pra eu poder passar e ver. Pronto. Eu tô tão curiosa, que ela já falou tanto sobre ela, que eu tô Vai curiosa. ficar incrível. Eu tô Vai. também na expectativa dela. A gente vai fazer depois uma cobertura lá. Me chama, vou por fazer captação. Mas, por exemplo, essa fachada eu super apoio, que eu acho que vai ficar incrível. Aham. Por Mas mim, é sim. aquela coisa relativa, né? Se for um 3D de gesso, que é aquela dos antigos. Não, aí não. Pelo amor de Material. Depende do material. Se Depende for o do meu material. Na WPC, época, teve época que era o auge. Todo mundo Era. se Gente, batendo eu pra ter sempre aquela achei aquilo fachada. horrível. Ainda mais... É igual a Já moda, é cíclica, né? Mamãe acha aquilo lindo, eu sempre achei aquilo Já depende. horrível. Por isso que ela acertou muito. depende. Depende de tudo. Né? Vamos nessa aí, agora Bora. é tua vez. Piscina ou rooftop? O que tem mais valor dentro de uma casa como essa? Um rooftop com piscina. Viu? Eu quero. E ela disse, Tá não, vendo? eu não vou conseguir minha pressão. Olha aí. Meu apelido era Consuelo Velux, pra vocês terem noção. Então, assim, eu tô me superando, mostrando aqui que eu sou Então eu acho que a gente poderia ter uma piscina dentro do nosso rooftop. Esse é o total, valor total. extremo da nossa área externa, né? Exatamente. No Mais cenário atual, vocês acham melhor, assim, agora é para as duas, né? Investir em imóveis assinados, porque imóvel é o arquiteto, né? Imóveis é a empresa. Assinados vale o preço ou não? Na concepção de vocês. Essa daí é bem capciosa. Vou responder depende também, né? Tudo depende. Eu acho que envolve muitas questões, mas assim, um móvel assinado, ele agrega muito valor, ele é capaz de valorizar um projeto, ele de Sim. dar uma identidade única, né? Então, assim, eu acho que nem 8, nem 80, mas eu acho que algumas peças, né, assinadas, elas são capazes de transformar todo o espaço e de agregar muito valor. Então, eu acho que vale. Eu acredito que vale, sim. Dentro de uma fachada, não uma fachada com tons mais neutros, com tons mais coloridos, o que é que tem mais valor para a hora da venda, para a hora do aproveitamento, para você se sentir bem com essa fachada, o que é que tem mais valor? Sem dúvida. Neutro, com sem certeza. dúvida. Não dá pra gente trazer cores para dentro dessa fachada, segundo vocês? Acredito que comercial, sim, né? Eu acho que comercial vale a pena você dar uma arriscada de acordo com a Pra dar uma linguagem. personalidade, né? Isso. Assim, a identidade. Eu até acredito que essas fachadas, é muito do que a gente já estava falando. As pessoas querem puxar exatamente os materiais e os acabamentos como é a natureza. Exato. E quando você vai Exatamente. para as cores, vira tudo muito artificial, né? Isso. Mas ainda tem umas cores que ainda são mais assim, apesar de ser cores, né, vibrantes, por exemplo, Sim. ainda são mais fáceis de agradar a todos. Um verde, né, ele acaba agradando Sim. mais. Um Também azul sou. marinho, que ele querendo ou não, ele acaba não chocando tanto, né? Então Meu tem guarda-roupa é verde, azul e rosa. Só tem isso. Meu guarda-roupa e cinza. Só tem isso. Vocês vão ver nos episódios, só tem essas cores. Hoje tu tá super neutra, É né? porque hoje eu estou clean girl. Hoje eu tenho essa estética, porque ontem eu já estava mais dark. Eu passei o dia de preto, aí eu Sim. enjoei de ver muito preto. Aí não, meteu um branco ali, um bege. Sim. Gente, jardim vertical. Tendência ou vocês acham que é uma moda passageira? jardim vertical natural, eu Natural. acho. Natural, tem que ser natural, né? Com certeza. Eu acho que, assim, é lindo Acho que veio e pra é ficar. para sempre. Uhum. Eu acho. Também acho. Porém, Tudo que é da natureza, né? Eu acho que, assim, não passa. Tá naquele Você negócio traz- biofílico É. demais, né? Todo mundo tá querendo estar muito perto da natureza. Até os prédios agora lançados aqui na beira-mar, agora todos, né? todos eles têm biofilia. agora Até eu trago porque- na polêmica, porque a manutenção daquilo ali é absurda, Não, né? não é Mas barato. os condomínios estão todos entregando, aí eu posso falar. É. Estão todos entregando com o condomínio, fazendo a gestão dessa biofilia da Sim. fachada. Ah, Não vai ficar por responsabilidade do morador. Porque imagina, tu compra um Não. apartamento Mas numa casa, de né? 8 Na milhões. casa. Sim, na na casa, casa. ok. É. Mas tu compra um apartamento de 8 milhões. Tu ainda tem que cuidar do jardim, irmã. Do Você condomínio, não vai né? cuidar do jardim do E o condomínio. sistema já de irrigação todo não vem automatizado, Nossa, né? são coisas incríveis. Coisas incríveis. Um projeto bom, necessariamente ele precisa de quê? Ser bem detalhado. Bem detalhado? Bem detalhado. Mas o que tiver de detalhe, pode colocar, porque é o que agrega o projeto. Um projeto bom que valorize a criatividade, soluções criativas, ele precisa do quê para vocês? Tem que trazer... Para gerar valor. Para gerar valor. Tem que trazer sustentabilidade, tecnologia, tem que estar acompanhando a tendência do mercado,
Se for nesse perfil de investidor, né? Sim. Eu acredito que seja com esses valores. A gente tem que trazer e acompanhar o mercado. Se for o cliente, aí já é muito personalizado, né? E eu acho que não só pensar só na estética, né? Isso. Pensar na funcionalidade, Na funcionalidade. também Com certeza. como primordial, porque tem muita coisa que é vendida que você olha ali, é uma coisa linda ali para passar. É até bonito, mas não funcional. Não funciona, né? Como muito Ninguém faz mais. muito aqueles projetos assim que sem armário nenhum, só uma prateleira ali no quarto, eu fico logo imaginando o caos aqui. Uhum. Você Aquelas chega, bota uma roupas bolsa, jogadas. então, Aqueles, assim, tem que ter funcionalidade, não adianta ser só aqueles bonito. closets abertos, aquilo É. é lindo. Numa loja. É. Mas, porque tem uma pessoa para arrumar todo dia, mas para você Exato. usar todo dia, na minha cabeça também eu não vejo muito sentido, né? E Uhum. ainda mais eu que tenho toque. Não sei se vocês viram, já ajeitei essas placas aqui umas 20 vezes. Vai O virar. que mata uma fachada para vocês? LED. Obrigada. Valeu. Mas muitos LEDs matam a fachada? Isso, eu acredito que... Então existe um ponto ideal. Até aqui eu posso ir, nos Isso, LEDs. Isso Isso. pra mim não tem mais ponto, não. Eu vejo tanto LED que hoje qualquer LED já me irrita. Realmente, os LEDs eles podem matar uma fachada. Porque, na verdade, você vai colocar vários materiais de acabamento. Quando você coloca, lógico, os LEDs vão ser utilizados noturno, né? Uhum. Então, você vai acabar vendo os fachos do LED, da iluminação dele e os materiais ali que você colocou. Então, você vai ofuscado, né? tudo ofuscado. Em 12 horas do teu dia, tu vai ficar Sim. só vendo os teus LEDs acesos e os materiais não. Eu nem digo por isso, eu digo porque uma coisa que o pessoal ainda não entendeu do LED. Gente, o LED ele não queima igual uma lâmpada. Aquela lâmpada ali, ela queimou, pronto, ela desliga, você vai lá Sim. e troca. O LED, ele vai queimando de pedacinho em Por pedacinho. Gente, aquilo fica muito feio, pelo amor de Deus. Então, assim, tirem. Pelo amor de Deus, um apelo que eu faço, tirem os LEDs. E outra coisa é que Vamos deixar valoriza a pras clínicas. fachada, paisagismo, né? Isso, perfeito. Nem estava aqui, mas você foi cirúrgica. Agora vamos para as duas últimas perguntas, pra gente Vamos. encerrar, gente. Inclusive, foi maravilhoso. Eu já vou dizendo Adorei que também. quero amizades sinceras. Agora vocês vão ter... Essa é capciosa. Tô com medo. Essa é bem capciosa, mas não fujam da pergunta. Tá. Se vocês tivessem de dizer um maior erro dentro dos projetos dos arquitetos, Não o que você... comprometa. A gente são nossos parceiros, então assim... Não erramos. Mas erram. dentro de um Não projeto, erram. dentro de um projeto qualquer, qual seria um grande erro que vocês... Aquele comum entre Aquele comum, vocês assim. se conversam ali, vocês sabem que esse daqui esse que matou. Eu acho que o grande erro é não pensar na funcionalidade, é pensar na beleza. Pra mim, assim, é o... Pensou na beleza, mas não na função. funcionalidade, assim, a gente vê várias casas, por exemplo, que tem, esse ambiente aqui é lindo, mas, por exemplo, só um sofá aqui que de 10 lugares e nada mais. Vai conversar 10 pessoas assim, Ah, né? sim, layout, sim, né? sim, com Não certeza. funciona, né? Então, assim, isso envolve tudo, né? Eu acho Pra que ti não também pensar tá na função- mesma... Não, na minha linha, questão é mais técnica, é em relação a cotas. Sim. É porque... Se for um projeto mal cotado, mal detalhado, ele chega na obra e dá tudo errado. Isso, porque como a gente tem essa questão de paginação, Sim. ter que ver o sentido que vai aproveitar mais, eu preciso de muitos detalhes. Sim. Quanto mais detalhe, melhor. Preciso de cortes, preciso de detalhamento de forro, se for um forro com rebaixo, com sanca. Então, se for um projeto com pouca informação, eu vou entregar um orçamento que vai ter falhas. Sim. Porque eu não vou entregar tudo que ele precisa. Chegar lá no projeto, eu vi ali em planta baixa um corte que, não, é um forro liso. Sim. Aí chego lá na obra, tem um rebaixo, tem uma sanca, tem uma... Aí eu fico, como é que eu vou quantificar esse orçamento da maneira correta? O valor de um forro liso é muito mais acessível do que um forro com rebaixo. É aquela Sim. questão Por do exemplo. bolso, né? Aí o arquiteto... Isso aí aconteceu comigo, que eu não construí minha casa devido a esse problema que eu tive com o escritório de arquitetura. Eu pedi uma coisa, o cara me entregou outra. Quando eu pedi pra ele alterar, ele não altero. Sim. E eu, cara, isso aqui é muito caro pra mim. Eu te disse que isso aqui não tinha condições de eu executar. Não, mas a gente trabalha assim. Então tá bom, então também não vou fazer sua casa. Ok, beleza. Porque E eu acho que o interessante do arquiteto é exatamente ele saber ter essa noção, né? O Isso. projeto, o seu serviço, ele não acaba quando você entrega o projeto para o cliente. Porque a casa Então, fica, né? Não só quando a casa, não só em questão de obra. O projeto encerrou, o cliente vai agora fazer os orçamentos, depois vai fazer a sua obra. Então, assim, o trabalho do arquiteto, ele se estende além do próprio projeto. O Acompanhar. arquiteto que tem essa noção de
que acabou o projeto, acabou o seu serviço, ele está cumprindo uma das funções e deixando outras para outras pessoas cumprirem, não ele. Ele é o autor do próprio projeto. Quando o meu Então, assim, engenheiro foi fazer o cálculo estrutural, ele deu na Amanda, você vai fazer um prédio de 4 andares? Eu digo, não. Aí ele, pois é, mas o que tem de ferro aqui vai dar mais ou menos isso. Eu digo, pois então não vou fazer mais. Pedi para alterar o projeto, não alterou. Eu digo, gente, que é isso? Então, lá no nosso escritório, a gente sempre tenta manter o nosso cliente em todos os processos. Existe a fase do projeto, que é crucial, é ali que a gente realmente está idealizando tudo, mas a gente chega na segunda fase, que é a fase de orçamentos. E chega a fase de obra. Então, tudo isso eu preciso fazer para chegar no resultado final. Com certeza. Então, o resultado final é fruto de tudo isso que você vem Então, Se em deixando com deixar o cliente. solto, não Se vai deixar sair, solto, não vai sai funcionar. coisas erradas. É. Então, em resumo aqui para Consuelo, é a funcionalidade bonito, mas não é funcional, não serve. E para ti é cotação. Tá. Técnico, a o parte técnico. Parte técnica. técnica, tem que estar bem porque detalhado, né? Isso, o cliente quer ver o render, né? Quer Sim. ver a imagem. Aquilo é o que encanta, né? Aquilo ali é a mágica, né? Mas Aí o ele bolso é fala- seu guia, né? Mas o que o faz bolso tirar é do horrível. papel é exatamente o É o detalhamento. detalhamento. E o arquiteto estando disponível também para tirar dúvidas é o melhor dos mundos, né? A gente conseguir ter um relacionamento com o profissional, de tirar, assim, vamos confirmar isso aqui mesmo, entendeu? As medidas, isso aí também é o Acho que é uma das facilita. coisas importantes também, porque assim, crucial. muito da sua obra é a sua disponibilidade com os prestadores de serviço. Os prestadores de serviço vão te perguntar coisas, vão ter dúvidas sobre acabamento, dúvidas sobre o material, e você tem que estar lá disponível para responder tudo isso para eles, Com né? certeza. Agora vamos para a última e derradeira, meninas. Uhum. Se fosse para vocês escolher só um item de impacto imediato, assim, qual seria na concepção de vocês? Para Pra valorizar valorizar essas casas, por exemplo. um item, um único Vamos vender item. nosso peixe, né? Digamos que você seja a cliente, você vai Isso. fazer a sua casa junto comigo. Um item. Tipo Um assim, item. Wader, não pode Não pode faltar faltar isso na aqui. minha casa isso aqui, porque o impacto da minha casa é isso. Uma chaise soft. Bem confortável. Tá tem bem aquele gostosinha. espaço, assim, pra você chegar do trabalho ali, naquela sua varandinha. Então E lá aí é o ler teu um local, livro, né? ter lá um local, eu acho que... E eu não dispensaria um forro de WPC. Porque tá sentada lá na chaise aqui com o livro. Pra você olhar vê pro um negócio branco. bonito. Sim. Olha, Isso, aconchego, rapaz, vocês né? combinaram. Foi. Sintonia aqui, ó. Porque eu falei pra vocês que eu sou um leitor assíduo, então Sim. as duas conversaram bem bonitinho, né? Responderam pra Mas mim, já comprava. em algum momento ela libera a chaise pra você sentar lá e ver o seu teto de WPC da Gente, Mariana. com certeza. Nossa, foi incrível, meninas. Obrigada. A conversa foi muito maravilhosa, de verdade. Muito, Né? muito obrigado. Vocês podem ter Te certeza agradece. que as minhas clientes serão clientes de Com vocês. certeza, que vamos maravilha. trabalhar todos juntos, né? Com toda certeza. certeza. E aqui no nosso podcast, a gente realmente tem uma proximidade muito grande com as pessoas, os nossos telespectadores, né? Aham. Então, a gente tem uma proximidade com eles e a gente vai conseguir estar próximo das pessoas de interesse da gente, caminhando junto. Então, assim, a gente sempre gosta de frisar isso, né, Amanda? Nós estamos em algumas plataformas, estamos no YouTube, estamos no Instagram, TikTok, No no Spotify, e nós também estamos no WhatsApp. De que maneira? Nós vamos ter um grupo de pessoas de interesse. Então, assim, pessoas que sintam-se interessadas no que você tem a oferecer, do que a UPO tem a oferecer, do que a TIDEL tem para oferecer. Então, elas vão ter essa proximidade de nos assistir nesse momento e ter a proximidade da UPO e da TIDEL junto com Isso, eles. o que a gente quer entregar para esses espectadores, né, é a exclusividade de produtos que vocês estão prestes a lançar, eles serem sempre os primeiros a serem informados, Sim. para eles saírem na frente na questão da sofisticação e do custo também, porque quem compra primeiro compra melhor, Sim. né? Isso, então assim, a gente tem esse grupo, a gente vai colocar o material de vocês lá para esses nossos clientes, vai estar aqui o link aqui embaixo para o pessoal entrar no grupo do WhatsApp exclusivo só para quem é seguidor do Homecast. Uhum. Foi muito bom hoje, foi incrível. Foi incrível, Né? sensacional, parabéns. Muito Vivi. obrigada pela Bem, presença agradeço. das duas. Muito obrigado. Tá? Gente, esse foi o episódio da gente. O nosso 4º episódio, que a gente está falando aqui sobre questões criativas nos projetos de imóveis. E eu espero que vocês continuem seguindo a gente.
acompanhando todos os episódios, os nossos cortes que estão em todas as redes sociais. A gente tá Omnichannel, tá? A gente vai estar em todas as plataformas, tanto YouTube, Spotify, TikTok, Instagram, para vocês terem acesso a tudo. E para mais informações, não deixem de entrar no grupo, não é isso aí? Exatamente. A gente queria muito agradecer vocês. A gente trouxe esse episódio de hoje como uma forma, assim, de mostrar a diversidade de coisas que a gente pode ter numa residência como essa. Lógico, a criação dentro e fora dessas casas é o mais importante. É o que traz a personalização, é o que traz o conforto, é o que traz o bem-estar. Realmente faz as pessoas se sentirem pertencentes àquele local, né? E com bons fornecedores, a gente consegue chegar com toda certeza até o final. Sim. Eu quero dar a oportunidade para vocês também falar algumas considerações para o nosso público. Sim. Mariana, você pode falar. Gente, muito obrigada. Eu achei a conversa incrível. Fiquei muito feliz com o resultado. Tô me sentindo muito à vontade. Nunca tinha conversado assim com um podcast. Achei muito interessante. Obrigada pela oportunidade. Vou vender aqui o peixe também, né? Sim. O arroba da UPA é o UPA Fortaleza. Lá a gente divulga obras, o dia a dia, também materiais, sempre com detalhes técnicos também, mas de uma maneira mais leiga, né? Assim, para o consumidor final. Então é isso, obrigada. Obrigada. E eu também quero agradecer, Sim. né? Quando o Eider me chamou, eu disse, meu Deus do céu, mas vamos, né? Tem que aceitar os desafios. O que é bom é porque a gente ouve vários lados, né? Que Sim. não é só a nossa situação ali que a gente está vivendo, né? Tem um lado do arquiteto, do corretor, né? A gente vê pelo todo, né? Do que acontece Sim. por trás de um projeto que a gente já vê no final, né? A gente Sim. chega ali tudo pronto. Que é exatamente como a obra se encaminha, né? Exatamente como a obra se caminhou. Adorei. Muito obrigada pelo convite. Passa só o arroba da Tideli, qual o é? arroba é Tideli Fortaleza. Tideli com 2 Ls. Ótimo. É isso, gente. Muito Muito obrigado. obrigada. Tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Pronto.